Começando mais um programa Fumaça News, agora um pouco diferente, né? Ou diferente, né? Porque eu dei uma ideia aqui, né, pessoal aqui do GRTV, em que a gente poderia fazer um programa com cunho musical, né? Não é um programa de música, porque até quando eu fazia um programa na rádio, né, pertencendo ao mesmo grupo aqui na época, eu fazia um programa de rádio diferenciado das outras pessoas, que não eram só tocar música. Tocar música, você pega o computador agora, né, e coloca as músicas, toca 24 horas por dia. Isso, ou você liga em qualquer canal de coisa, você vai assistir, ouvir música, um CD, você bota o CD lá na sua casa e vai ouvir. Não há necessidade. Mas eu dei a ideia de que poderia fazer um programa mais ou menos parecido com o que eu fazia no programa de rádio, que é falar sobre o artista, né, falar sobre o contexto que foi feita aquela música, e fazer uma tradução. Mas tradução como, né? O cara fala em português, muitas vezes eu vou mostrar conjunto aqui que fala em português, canta em português. Então, o que é fazer tradução de uma música e o cara já fala no seu próprio idioma? Mas não é. É tradução porque a música geralmente usa metáforas, né? E usa o que a poesia, o que o poeta faz muito, que é não falar as coisas diretamente, né? E sim indiretamente ou por simbologia. Então eu fazia esse programa na rádio e tinha esse trabalho de fazer uma espécie de tradução das músicas, né? E dei essa ideia, eles acharam viável e eu resolvi fazer esse programa. Então, como programa de estreia, eu resolvi fazer um programa com um grupo musical que revolucionou uma época, que modificou todas as formas musicais da época, de vestimento, de tudo. Eu coloco esse grupo como avante de todos os grupos de músicas, até de Pink Floyd, que eu sou fã, porque eles foi muito anterior ao Pink Floyd, eles já fizeram coisas surrealistas e também as letras, a forma musical totalmente diferenciada de qualquer outro estilo de música da época. Então eu atribuo a Secos e Molhados ser anterior a Pink Floyd, no estilo e tudo isso. Talvez esteja até um pouco equivocado ou exageradamente querendo ser, dimensioná-los mais que talvez seja. Mas essa é a minha concepção, de que Secos e Molhados foi revolucionário em tudo. Esse grupo surgiu, né, em 1970. Em 73, eles publicaram o seu primeiro álbum. E eu, nessa época lá, né, muito jovem, né, eu tinha lá, sei lá, meus 13 anos de idade, deve ser, 73. E nessa época não é como hoje, o mundo não era como hoje, que todo mundo tem dinheiro para comprar disco, né, CD, né, ou aparelho. E nessa época, apesar de eu pertencer, entre aspas, né, uma família rica, mas eu não tinha dinheiro e acesso para comprar disco, essas coisas, nem nada. Tinha até, né, eletrola, radiola que tinha na minha casa, mas quem fazia uso dela é minha mãe, e a gente não tinha nenhum acesso. Mas existia uma loja de música aqui, a primeira loja de música que foi montada pelo Pellegrino, que hoje é um grande empresário aí na nossa cidade. Ele tinha uma lojinha de disco. E trabalhava lá uma moça, Creinha, creio que vocês devem conhecer. E eu, como não tinha dinheiro, então eu ia para a loja para ficar escutando as músicas, né? Até um belo dia que eu vi esse disco, Secos e Molhados. Nossa Senhora! Aquilo me impressionou muito, porque eu já era uma pessoa, né? Eu vou dar esse título assim, meio metida intelectual, né? Então, aquilo para mim foi fantástico. Primeiro, a capa do disco já era revolucionária. Pra você ter uma ideia, vou mostrar a capa para vocês, do primeiro disco deles. Eles eram uma bandeja, com todos eles como se fosse a cabeça cortada em cima da bandeja, né? E todos eles estilizados, todos eles maquiados, com maquiagem bem, né, daquelas cheguei, né? Que já era, nenhum grupo musical fazia esse tipo de coisa. Depois, hoje, nós temos o Kiss, que usa, né, maquiar, como se fosse palhaço, a cara toda maquiada, para fazer apresentação. Mas nessa época nenhum conjunto fazia isso. O Secos e Molhados já entrou revolucionando a esse ponto, né, de ter um disco com eles na bandeja e com a cara toda pintada. E as músicas eram de cunho filosófico, fantástico, letras extraordinárias, só que muito intelectualizada, né, para a geração da época. Mas por sorte de Secos e Molhados, talvez, né, vou dar essa palavra, tinha surgido muito recentemente também na Globo um programa chamado Fantástico, que esse programa na época realmente era um programa revolucionário.
né, que tratava de assuntos até então que a televisão não tocava. Até a abertura do Fantástico também já era uma abertura diferenciada de qualquer outro programa de televisão. E eles deram essa imensa sorte, não sei como chegaram até lá, e eles começaram a fazer a abertura do Fantástico com as músicas dos Secos e Molhados. E eles, além disso, se apresentavam durante a programação. Então eles tiveram um sucesso estrondoso, né? Apesar de ser um grupo que não era elitizado, era um grupo de musical feito, não era para vender disco. Só que essa sorte que eles deram de ter parado na mídia fez com que eles batessem um recorde de venda na época, né? Que hoje você fala, não é tanto, mas eles venderam quase 1 milhão de cópias na época desse primeiro disco, que para a época, que poucas pessoas tinham toca-disco em casa e poucas pessoas compravam disco, era um recorde inacreditável. Mas eu falo que esse grupo, as músicas deles são tão profundas, né? As letras, a forma de dizer, a forma de cantar. Por exemplo, tem música do Secos e Molhados que você pensa que nem vai ter letra. Você vê a diferença deles para qualquer outro grupo musical da época. Ele entra o instrumental, fica parte do tempo somente o instrumental, você pensa, não vai ter letra, né? Aí ele entra com 2 frases, 3 e termina a música. Você tem uma ideia? Imagina isso na década de 73, em que todas as pessoas cantavam melodicamente, músicas românticas e tal, vem um grupo musical que começa um instrumental e depois eles falam 3 ou 4 frases e acabou a música. Você precisa ter uma ideia do tanto que eles foram revolucionários na forma de fazer música para a época. E mais, né, tem uma delas que chama Rosa de Hiroshima, que eu adoro, que eles fizeram, né, não vou dizer homenagem, que essa palavra pesa muito, mas é um pouco de tributo, né, às bombas atômicas que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na época, né. Então eles fizeram essa música, Rosa de Hiroshima. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, Se o público quisesse ouvi-las, acha com maior facilidade na internet, e nós vamos mostrar também para eles essa música. E vocês prestassem atenção na letra, como eles usam de uma profundidade inacreditável para falar apenas de uma rosa. Mas eles abrangem todos os assuntos e no final é uma rosa. Então é fantástico esse grupo e outras músicas mais que eles têm de contestação, né, à sociedade, de contestação à política, de contestação a tudo, né, aos costumes da época, tudo. Para ser sincero, somente vocês ouvindo e talvez, né, quando eu colocar essas músicas, eu vou fazer algumas pequenas comentários sobre a letra, né? Porque agora de cor aqui eu não conheço a letra profundamente o suficiente para fazer esses comentários. Mas quando colocar a música eu vou dar um tempo e vou fazer um comentário sobre a letra para que vocês saibam a profundidade desse grupo. E depois, né, eu espero que eu consiga continuar com esse programa, eu vou prestar homenagem a outros grupos que eu também admiro demais. Pessoal, agora está na hora aqui da nossa despedida, fiquem com Deus. Agora o lado mais engraçado aqui, né, do programa, que é a nossa despedida. Aí galera, tchau, fica com Deus, espero que vocês gostem desse novo programa, falou? Tchau, fui, beleza?